Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs. Espero que estejamos sobrevivendo. Espero que estejamos na graça de Deus, sobretudo na dependência dele, né? Porque, humanamente falando, sabemos que o ser humano dificilmente ele traz respostas satisfatórias. Dificilmente o ser humano satisfaz, preenche os anseios mais íntimos, mais profundos que cercam cada ser humano, que é um microcosmos, né, dentro desse universo, desse macrocosmos. Então, o mundo que é cada ser humano, como diz aí alguns psicólogos, psicanalistas, né? Esse mundo a ser desvendado, ele surpreende-nos a cada momento, a cada instante, não só com os seus projetos, não só com a sua proatividade, mas também com as suas necessidades, com as suas limitações, com as suas angústias, com as cercas que são colocadas ao redor de cada ser humano, e muitas das vezes ele não consegue dar um passo para além dessas cercas. Ele não consegue derrubar essas cercas. Ele não consegue ir além daquilo que colocam, e às vezes ele mesmo coloca. Ele mesmo coloca cercas ao seu derredor e não consegue derrubá-las, transpô-las. Ele fica encarcerado naquilo que ele mesmo construiu. Então, a cada instante, esse microcosmos, né? Microcosmos, que é cada um de nós, ele revela para nós perspectivas, mas também limitações. Em vez de muitas das vezes crescermos, diminuímos, regredimos. E quando a gente se depara com uma crise como essa que estamos vivendo, a gente consegue testemunhar muito disso. O quanto o ser humano está limitado, o quanto o ser humano não tem muito a fazer. Eis que precisamos confiar em Deus. Mesmo que muitos digam, Deus não existe, não há Deus, não tem Deus. Mas cremos, eu pelo menos, minha experiência particular, que mesmo Deus não existindo, como muitas pessoas falam, é melhor eu crer nessa inexistência do que nessa existência tão frágil, tão fracassada, tão ambígua, tão incoerente, tão reticente. A minha existência me diz que Deus existe, que há Deus. As experiências que já tive com o metafísico, com o transcendente, em situações que eu posso dizer foi um milagre. Não é obra do acaso, não é coincidência, mas é as mãos de um alguém todo-poderoso que tudo vê, inclusive naquelas horas que não há ninguém fisicamente que consiga ver, que consiga testemunhar, que consiga estender uma mão para socorrer, para pegar nas mãos daquele e daquela que está afundando, que está naufragando, mas nesses momentos aparece a mão invisível daquele que existe mesmo inexistindo ao nosso olhar, daquele que é, mesmo quando a nossa existência fracassa, sucumbe. Eu gosto de dizer que Deus não existe. Quem existe somos nós, eu, você. Deus, ele não existe. Por que Deus não existe? Porque aquilo que existe necessariamente, inclusive pela lei da biologia, necessariamente tem que desaparecer, tem que deixar de existir. Então, se Deus deixar de existir, obviamente ele não é Deus. Então Deus ele não existe, Deus é.
Quando Moisés, existe um texto aí bíblico, um texto na Sagrada Escritura, estou falando aqui um monte de coisa, né? E já era para ter começado a ler a carta de Clemente, o terceiro Papa no Episcopado de Roma, depois de Pedro, né? É interessante, aqui a Lumen Gentium, um documento do Concílio Vaticano II, né? Eu já mudei para cá, eu não sei desenhar, era para eu ler aqui essa carta de São Clemente, muito importante. São Clemente mandando essa carta escreveu essa carta no ano 95, 96, no final do reinado do imperador Domiciano, para a carta para a comunidade de Corinto. Comunidade a quem São Paulo havia escrito 40 anos antes, falando de coisas perversas, né? Coisas tão hostis que estavam acontecendo na comunidade de Corinto. Então essa é a finalidade do nosso encontro, do nosso bate-papo hoje, né? E eu já trilhei por um outro caminho, que nem sei mais o que é que eu estava dizendo. Sim, claro, aqui embaixo a Bíblia, a Sagrada Escritura, né? A palavra de Deus escrita, que é digna de aceitação, é digna de credibilidade, é digna de honra. Quem são lâmpadas para os nossos pés e a tua palavra e luz para os meus caminhos. Deus é a luz. O livro é muito pequeno para conter a palavra de Deus. O livro é pouco, é restrito, é confinado para conter a palavra de Deus. Deus é muito mais que aquilo que está escrito. Por sinal, São João vai dizer lá no último capítulo do seu evangelho, né, que muitas outras coisas Jesus realizou, muitos prodígios. E não apenas realizou, mas falou. Uma vez que, geralmente, quando Jesus realizava um prodígio, ele falava. Ele falava com o cego, ele falava com o coxo, né, os paralíticos. Ele falava. Então, muitas outras maravilhas, muitos outros sinais Jesus fez, que não estão codificados, não foram escritos. Mas Jesus falou, Jesus disse. E muitas dessas palavras foram copiadas na mente daquelas testemunhas oculares que estiveram nos fatos, que estiveram nos acontecimentos. Então, isso é palavra de Deus. Isso é palavra de Deus. Por isso, lerei esta carta para vocês, que muitas pessoas não conhecem. É patrística. Padres apostólicos. Padres apostólicos. Certo? Este momento é muito importante na história da igreja, para compreendermos os primórdios do cristianismo, aqueles que sucederam os apóstolos, os sucessores imediatos dos apóstolos, instituídos por eles mesmos. E este São Clemente foi um desses que a história conta. Santo Irineu diz que Santo Irineu morreu no ano por volta de 202, que São Clemente conheceu pessoalmente ao apóstolo São Pedro. E Santo Irineu, contando um pouco da história da igreja, ele faz uma lista dos sucessores de Pedro até ele. Ok? Então, existe esse testemunho, eu repito-me, não é um testemunho bíblico, mas é patrístico, daqueles que sucederam os apóstolos, e é palavra de Deus tanto quanto a palavra, antes de ser escrita, ela foi comunicada, ela foi verbalizada, ok? Então, Santo Irineu, bispo de Leão, ele diz que Clemente conheceu pessoalmente o apóstolo São Pedro. E Tertuliano, que morreu ali por volta do ano 220, ou mais 220, ele chega a dizer que Pedro não foi apenas o sucessor, que Clemente não foi apenas o sucessor de Pedro, mas Clemente foi consagrado pelo próprio Pedro. Porém,
em vez dele assumir imediatamente o episcopado após a morte de Pedro, como já disse, a morte de Pedro era carta marcada, era questão de tempo, e com certeza seria uma morte trágica, até porque estava acontecendo, tinha acontecido em 64, o incêndio de Roma, e Nero, desviando a atenção de si, começou a perseguir os cristãos e a culpá-los pelo incêndio de Roma. Então era evidente que Paulo, Pedro e tantos outros cristãos, multidões de cristãos, morressem, crucificados, queimados, flechados, né? Muitos cristãos eram vestidos, eram caracterizados de animais, e os caçadores super treinados, hábeis, com arco, com flecha, eles iam flechar aqueles animais que, na verdade, eram pessoas humanas que estavam vestidas de tigre, de leão, de onça, de urso, aquela coisa toda. Então morreram das piores maneiras. Ou seja, a morte de Pedro era uma morte iminente, que aconteceria. Então, Tertuliano diz que Pedro ordenou Clemente para que ele o sucedesse. Todavia, ocorrendo a morte de Pedro, Clemente renunciou a favor de Lino, que foi o sucessor imediato de Pedro, e só assumiu o episcopado de Roma em 90, após a morte de Anacleto. Ok? Então ele vem ser o terceiro papa. E é exatamente ele, a partir de Roma, eu falei um pouco da importância de Roma, porque Roma tinha uma importância sobre o mundo cristão, porque Roma tinha sido construída sobre a pregação dos apóstolos, e lá em Roma, tanto na via Ostiense, né, estavam os restos mortais de Paulo, ele que foi decapitado lá próximo às margens do rio Tibre. O local lá é as Três Fontanas, eu tive o privilégio de estar nesse local, e também na Via Ostiense, onde está a Basílica de São Pedro. Os restos mortais dele estão ali, ele foi sepultado. A importância de Roma: lá estava o testemunho verbal das grandes testemunhas de Jesus, Pedro e Paulo, e lá eles foram sepultados. Os restos mortais deles lá estavam. Paulo na Via Ostiense e Pedro na colina do Vaticano, onde era o circo de Nero, né, que foi construído num terreno que era de propriedade da mãe de Nero, Agripina, mãe de Nero, que conseguiu o trono para ele, certo? Conseguiu o trono para ele, que envenenou o marido, certo? E que depois foi assassinada por ordem do próprio filho. Foi ele mesmo que matou? Como foi? O certo é que ele mandou matar a própria mãe. O seu meio-irmão, filho de Calígula, também ele mandou matar. Então Nero ele tem um nome nessa história, um nome trágico, um nome cruel, um nome perverso, mas é história, a gente tem que saber um pouco disso. Então o túmulo de São Pedro estava ali, na colina do Vaticano, e o imperador Constantino, lá em 324, mandou construir a basílica, a primeira basílica de São Pedro, exatamente naquele terreno que tinha um declive muito grande. Ele teve que fazer isso, colocando colunas para levantar e construir a basílica ali. Por quê? Por quê? Porque ali se dizia, pela tradição, por testemunhas que foram sucedendo outras testemunhas, ali estava os restos mortais de São Pedro. Então a Igreja de Roma teve essa primazia, essa autoridade. Qualquer determinação na igreja cristã, onde ela estivesse, a sua doutrina precisava estar de acordo com a doutrina da Igreja de Roma. A Igreja de Roma logo se estabeleceu como aquela que era a guardiã da verdade, a guardiã das testemunhas legítimas de Jesus, que eram colunas da igreja, Pedro e Paulo, né? E testemunhou tantos outros martírios, como o martírio mais tarde o diácono, fugiu-me da cabeça aqui,
que foi queimado em cima da grelha, né? Bem, muitos testemunhos da verdade de pessoas que morreram e foram fidedignas até o último instante da sua vida com a doutrina de Roma. A doutrina pregada pela igreja de Roma era a doutrina dos apóstolos que testemunharam Jesus Cristo. Paulo tem um apostolado diferente, mas ele vai dizer, porque eu recebi do Senhor aquilo que também vos ensinei. Ok, queridos irmãos? Então São Clemente, 40 anos depois que Paulo escreveu aquela carta aos Coríntios, dizendo, olha, nem entre os pagãos se ouviu dizer tanta imoralidade como no meio de vocês, é a vez de Clemente, que ele já estava no episcopado de Roma, né? E ele manda uma carta para lá. E ele vai começar essa carta, interessante, ele dizer que, vamos ver, uma carta longa parece-me que são 64 capítulos, ou 65 capítulos, começa assim: a igreja de Deus que vive como estrangeira em Roma, para a igreja de Deus que vive como estrangeira em Corinto, aos que se chamam santificados na vontade de Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, que a graça e a paz da parte de Deus Todo-Poderoso por meio de Jesus Cristo se multipliquem entre vós. Aí entramos no preâmbulo, situação da igreja de Corinto, e ele fala assim, preste atenção: irmãos, pelas desgraças e adversidades imprevistas que nos aconteceram uma após outra, acreditamos ter demorado muito para dar atenção às coisas que entre vós se discutem. Caríssimos, não nos referimos à revolta abominável e sacrílega que é estranha e alheia aos eleitos de Deus. Algumas pessoas insensatas e arrogantes acenderam-na, chegando a tal ponto de loucura que o vosso nome venerável, célebre e amado por todos os homens ficou fortemente comprometido. Então preste atenção neste preâmbulo, nesta introdução. No ano 96, no final do reinado do imperador Domiciano, para o início de Nerva, né, do reinado do imperador Nerva, Clemente escreve esta carta, com a autoridade que lhe era peculiar do bispo de Roma, com a autoridade que era peculiar da igreja de Roma, que assistia todas as outras comunidades e tinha o objetivo de manter a fé acesa, a doutrina ortodoxa, a doutrina apostólica, a doutrina que não podia ser fragmentada, não podia ser adulterada. Então observe, por que tudo isso, queridos irmãos? Os papas não começaram com o imperador Constantino. Não fale isso. Não seja desleal com a história. Não faça isso. Os papas não começaram com o imperador Constantino. Ok? Estou falando do terceiro papa. Eles estavam sendo perseguidos. Constantino foi uma bênção para a igreja? Foi, com toda certeza. A igreja do Ocidente, do Oriente, chama Constantino e é chamado de santo. Alguém corrija-me, tem muitos teólogos, muitos grandes estudiosos assistindo-me. Eles viram em Constantino, por sinal, Constantino chegou a convocar um concílio para que houvesse unidade dentro da igreja. Constantino, ele aproveita-se da igreja com toda certeza, porque a doutrina, a mensagem cristã era forte demais. A mensagem cristã unia, basta dizer que lá, mais ainda nos primórdios do cristianismo, a gente vê isso em Atos capítulo 2, 42, diz a palavra de Deus, Lucas escrevendo no ano 80, cerca de 47 anos após aquele evento do ano 33, o dia de Pentecostes, ele disse que aqueles que criam permaneciam firmes na doutrina dos apóstolos, nas orações, no partir do pão, eles eram solidários. Eles praticavam a hospitalidade.
Eles socorriam os necessitados. Na hora das epidemias, os cristãos se manifestavam porque eles não temiam a morte, enquanto muitas pessoas achavam que iriam morrer, iriam ser contagiadas, afetadas por aquelas epidemias, porque de fato estava matando a muitos. Os cristãos iam e socorriam, curavam, davam de comer, tratavam das pessoas, e as pessoas que estavam fora admiravam aqueles cristãos, dizendo: vejam como eles se amam. Então o cristianismo para o Império Romano, e Constantino soube usar muito bem isso, foi uma força poderosa, autêntica. Eu volto com isso no próximo encontro.